Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o homem, o Filho do Homem. Seria mulher melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Chegamos na semana maior, na semana mais importante, se assim nós podemos expressar, da liturgia da igreja, a Semana Santa, que nos leva a vislumbrar a obra do amor do Pai pela humanidade. Aquilo que o apóstolo João vai resumir no seu evangelho, no capítulo 3, no versículo 16, onde ele diz: Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Nós temos que decorar, repetir muitas vezes esse versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João, porque é o ponto central da nossa fé. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, no seu infinito amor, nos deu Jesus. Deu Jesus para a humanidade. Esse Jesus que se encarnou no ventre da Virgem Maria, que nasceu no dia do Natal, que foi sendo educado, criado ali por José e por Maria, por São José e pela Virgem Santíssima. E ele foi crescendo, chegou na sua adolescência, passou pela sua juventude, até que chegou o tempo favorável, onde ele se manifesta ao mundo, como Messias, como enviado do Pai. Se manifesta através dos ensinamentos, se manifesta através dos milagres, dos prodígios, dos sinais, se manifesta através de toda a ação messiânica que estava presente nele, em tudo aquilo que ele fazia, em tudo aquilo que ele, pela ação do próprio Pai, na força do Espírito, ele operava no meio daquele povo, daquelas grandes multidões que o acompanhavam para escutá-lo, mas também para experimentar dos seus milagres. Até que chegou um tempo que ele incomodou tanto, que ele foi incomodando a sociedade, que ele foi incomodando o império, que ele foi incomodando os homens da religião daquele tempo, daquele contexto de Jerusalém, de Israel, que eles começaram a tramar, e nós pudemos escutar isso nos evangelhos que antecederam esses dias, até mesmo durante o tempo da quaresma. Nós ouvimos em alguns momentos que os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores, os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles começaram a tramar como eles fariam para calar Jesus, como eles fariam para impedi-lo de fazer milagres e de continuar atraindo muitos dos deles para o segmento de Jesus, como eles impediriam o ensinamento dele. E eles começaram a tramar a morte de Jesus. Eles começaram a pensar como eles fariam para matar o Filho de Deus, o Filho amado, a carta de amor que Deus enviou para a humanidade. Uma carta que se encarnou, a palavra que se fez carne e que veio habitar no meio de nós. E aí um dos amigos de Jesus, um dos apóstolos, chamado Judas Iscariotes, foi até eles, foi até esses que já tramavam a morte do Senhor, e ele o ofereceu. Ele disse: eu entrego nas mãos de vocês aqueles que vocês querem. Eu entrego Jesus. E a palavra do Evangelho diz que Judas Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, o preço que era pago por um escravo, aquele que veio trazer a libertação, e a palavra nos dá garantia. Nós escutamos também no tempo da quaresma e numa quarta-feira: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade?
Jesus. E Ele mesmo, no seu ensinamento, nos ensinou, nos disse, nos formou. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Aquele que foi enviado pelo Pai para nos libertar da escravidão da morte, da escravidão do pecado, da escravidão da enfermidade, da escravidão da idolatria, foi vendido pelo preço de um escravo. E o profeta Isaías vai nos dizer, no versículo 6, eu ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Eu não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Nós vamos escutar como um cordeiro manso, silencioso, ele foi cumprir a missão pela qual o Pai o enviou. O Pai não enviou Jesus para ele morrer. O Pai enviou Jesus para ele nos salvar. A morte foi uma consequência, a morte de cruz, e foi pela cruz. E aí sim, pela cruz, pela morte que os homens decretaram que ele morreria, foi pela morte de cruz que ele nos salvou, que ele decidiu nos salvar. Dá essa boa notícia para a pessoa que está aí do seu lado, esse mistério de amor. Diga para essa pessoa que está do seu lado, esse mistério de amor, dessa paixão, morte e ressurreição de Jesus, é mistério de amor por você, é mistério de salvação, é mistério de eternidade, é projeto de céu. Jesus, diga para esse seu irmão, Jesus conquistou o céu para você. Jesus conquistou o céu para você. Diga mais uma vez para essa pessoa, Jesus conquistou o céu para você. Ele veio, ele cumpriu a vontade do Pai. Eis que vem o Senhor com prazer e faça a vossa vontade. Ele morreu por amor a você, ele se entregou, ele não resistiu. Ele não resistiu. E eu queria que você aplaudisse esse mistério de salvação. E muito mais que aplaudir, eu gostaria que você assumisse esse mistério na sua vida, esse mistério de libertação. Aquele que veio nos libertar da escravidão se fez escravo, aquele que veio nos salvar, o eterno, se torna aqui mortal, ele morre para nos salvar. Aquele que veio nos libertar dos pecados, se faz pecado por nós. E isso é mistério de amor, isso é mistério de salvação, e nós precisamos nessa Semana Santa assumir isso. Ele veio cumprir, e ele cumpriu bem a sua missão, ele honrou o Pai. Ele nos honrou com a sua morte, ele nos honrou com a sua entrega. Veja bem, ele sabia de tudo. No entanto, que hoje nessa ceia pascal, que ele celebra com seus apóstolos, ele declara: um de vós vai me trair, um de vós vai me entregar. Dá para imaginar? Eram os mais próximos dele, era um dos mais próximos. E aí ele faz esse alerta, ele mostra, ele indica, ele tenta despertar, e ele diz: um de vós vai me trair. Já havia traído, já tinha vendido, somente não o tinha entregado. E ele continua, e o evangelho continua. Eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Olha só a insegurança que esses homens viviam. Olha só, eles se entristeceram porque não eram capazes
de compreender e até mesmo de se sentirem seguros do amor que eles tinham por ele. E eles questionavam: será que serei eu que vou entregar o mestre? Se entristeceram, porque estavam num fio. Nós somos capazes, meus irmãos, assim como eles tiveram consciência de que eles seriam capazes de entregar Jesus, que eles seriam capazes de traí-lo. E aí nós vemos, Judas o entregou, Judas o traiu, Pedro negou 3 vezes e os outros o deixaram sozinho. Se dispersaram na hora que ele foi capturado e levado para ser julgado. A palavra diz: somente João estava aos pés da cruz, somente um daqueles 12 estava aos pés da cruz, permaneceu do lado dele. Porque é muito fácil, meus irmãos, seguir o Cristo que faz milagres. É muito fácil seguir o Cristo que multiplica os pães. É muito fácil seguir o Cristo que ressuscita os mortos. É muito fácil seguir o Cristo que me dá prosperidade. Mas muitos não querem seguir na cruz. Muitos o renegam no dia do sofrimento. Muitos o renegam no dia da dor, no dia da enfermidade, quando a cura não vem, quando o milagre não acontece. Muitos ainda o têm renegado e entregado nos nossos tempos. Porque eu volto a dizer, é fácil segui-lo quando ele fica famoso, ele ensina e as multidões vêm atrás dele. E segui-lo torna-se um status. Mas nós somos chamados a segui-lo na cruz. Nós somos chamados a segui-lo da maneira que ele encontrou e que o Pai determinou que ele nos salvasse. E aí São Paulo vai nos ajudar. Se você trouxe sua Bíblia, abra na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o testemunho que Paulo está dando, que ele se alegra nos sofrimentos, que ele tem suportado por essa comunidade dos colossenses. E ele afirma: e eu completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Nós estamos num tempo favorável para nós meditarmos sobre o sofrimento, que não é uma maldição, como muitos dizem por aí, como a teologia da prosperidade tem pregado por aí, em muitos recantos desse Brasil, em muitas televisões abertas, um Cristo que só dá benefício, um Cristo que só dá dinheiro, um Cristo que só faz milagres. O nosso Deus, o Deus que nós servimos na Igreja Católica, Ele faz milagres sim, nós somos testemunhas, mas Ele é o Cristo do milagre da cruz, do milagre da salvação, do milagre que te salvou, que te fez um homem novo, que te restaurou, e que nós também, eu e você, temos que ter essa consciência que o milagre também é uma fonte, o sofrimento também é uma fonte de milagres. Que o sofrimento é uma fonte de milagre, de conversão, de transformação. Que o sofrimento ofertado, vivido de coração aberto, vivido com a visão sobrenatural, com os olhos na cruz de Cristo, com aquilo que o apóstolo Paulo testemunha: eu completo na minha carne os sofrimentos que faltaram a Cristo. Nós somos
participantes desse sofrimento. Eu e você. E aí, se nós tivermos essa consciência, nós não vamos traí-lo nos dias difíceis. Nós não vamos negá-lo nos dias de dor. Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse mundo é perecível. Essa carne que você possui, ela é perecível. Um dia ela vai passar. Nós não vamos ficar para semente. Um dia nós vamos ser colhidos por Deus. Se Ele não voltar, nós seremos colhidos por Ele no nosso tempo, na nossa hora, quando esse corpo não aguentar mais. Nós seremos colhidos por Ele, mas porque muitos de nós, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da enfermidade, na hora da tribulação, da adversidade, do problema familiar, do problema com o filho, com o marido, com a esposa, nós somos tentados a negar Cristo, porque nós achamos que nós somos bons demais, nós achamos que nós somos deuses, e nós não merecemos o sofrimento, e nós não podemos sofrer. Afinal, que Deus é esse que me permite sofrer? Ele passou pelo auge do sofrimento por amor a nós. Ele sendo Deus, quem somos nós para negarmos o sofrimento e para blasfemarmos contra Ele? Eu não estou dizendo que isso nos impede de clamarmos pelos milagres. O que nós fazemos aqui toda quarta-feira, na hora da adoração? Nós clamamos pelo milagre, mas nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter entendimento desse mistério do sofrimento, desse mistério da dor que nós passamos pela fragilidade da nossa humanidade, pela fragilidade do nosso corpo, pela fragilidade da nossa sociedade, pela fragilidade de todas as realidades que nós vivemos nesse mundo mal. E como o nosso sofrimento ofertado e direcionado tem força de milagres na vida de tantas pessoas. Eu me recordo, no ano de 2003, quando eu fiquei internado no Hospital São Paulo, que eu tive uma trombose. O diácono Nelson me visitou numa noite, levou Jesus para mim. Tinha muito tempo que eu não recebia Jesus, porque eu não podia entrar. Eu estava numa semi-UTI, não era um lugar que podia ter visita toda hora, era uma visita por dia, de 3 às 4, e o diácono, por ele ser diácono, estava de clésima, foi lá, me levou uma fitinha de pregação. Só se tem saudade do que é bom. E lá ele me deu a comunhão, orou por mim. Mas como eu sofri ali naqueles dias. Sofri de saudade da minha comunidade que eu amo e que é a minha vida, que é a Canção Nova. Sofri pelos procedimentos médicos, pela incerteza de tudo que eu estava vivendo. Sofri por causa de exames. Eu me lembro de um exame dolorido que eu fiz, chamado gasometria, que tira o sangue da artéria. E quem fez esse exame em mim foi um residente. Então ele estava aprendendo. Eu era a primeira cobaia dele. E ele estava nervoso, ele tremia, ele não achava a minha veia, a artéria. E eu sempre tive muito receio de agulha. Não que eu tiro sangue tranquilamente. Quando eu tenho que colocar soro, eu coloco tranquilamente, sem problema, não desmaio, não tem nada disso. Mas eu sempre tive coisa com agulha. Eu ficava pensando, meu Deus, se no dia da perseguição os meus algozes vierem com agulha para enfiar debaixo da minha unha, vai ser terrível. E essa agulha era enfiada no meu pulso, uma agulha imensa, para ir lá na artéria. Deus é mais. Eu suava frio, porque ele não achava, e eu motivava ele, tenta de novo. Afinal tem que fazer, né? Suando frio, mas ali eu ofereci por um jovem aquela dor. Um jovem que estava afastado de Deus, um jovem que estava até a cabeça atolado no pecado. E eu lembrava dele porque eu tinha atendido lá em Palmas, onde eu morava na época, na comunidade da Canção Nova lá em Palmas. E eu fui oferecendo aquela dor, aquele sofrimento, e eu suava, falava, é por ele, Jesus. Até que ele achou a minha artéria. E aí deu o exame, ele conseguiu fazer. 2 anos se passaram desde aquele dia. Num belo dia eu estou em casa, o meu telefone toca, eu já estava morando aqui. Então foi 3 anos depois.
E esse jovem ligou para mim dizendo que naquele dia ele tinha decidido entregar a vida dele para Jesus. Ele tinha ido na paróquia se confessar e que ele era um homem novo 3 anos depois que eu ofertei o meu sofrimento. Por ele. Com certeza a oração da mãe, do pai, eu não estou desmerecendo, mas eu estou testemunhando para você que foi uma oferta. E quanto eu tenho experimentado da oferta do sofrimento, que não é em vão na nossa vida e que não foi em vão em Jesus. Foi um sofrimento redentor, um sofrimento salvífico que nos salvou, que nos fez experimentar a vida eterna e que é para nós certeza do céu. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: coisa linda da minha vida. Amado de Deus, diga para ele: amado de Deus, o sofrimento de Cristo foi para que você tivesse a vida eterna. E não negue a Cristo no dia do seu sofrimento, no dia da sua dor, no dia da dificuldade, no dia da tribulação. Segura na mão desse seu irmão, olha nos olhos dele, dá um sorriso para ele, diga para ele: aguenta firme. Balança a mão dele, diga para ele: aguenta firme. Oferta a sua dor, o seu sofrimento. Oferta pelo seu filho, pela sua filha. Eu não sei para quem que você vai ofertar, para um amigo, para alguém lá da sua rua, mas não perca. Se hoje você veio para a missa do clube da evangelização, se Jesus não te curar na hora da adoração, se você voltar com aquela enfermidade para casa, com aquela dificuldade que você veio, Ele pode te curar, pode, mas se isso não acontecer, oferta a dor. O Papa João Paulo II escreveu um documento tão bonito chamado Salvifici Dolores, salvos pela dor, e ele testemunha isso, a eficácia da oferta do sofrimento, a grandiosidade da participação nos sofrimentos de Cristo, como Paulo testemunha para a comunidade dos Colossenses: alegro-me nos sofrimentos que eu tenho suportado por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. E deixa eu dizer uma coisa, eu acho que a igreja nunca esteve tão configurada nos nossos dias atuais, ao mistério que nós estamos celebrando nesse tempo da Semana Santa, como agora. Quantas feridas, quantos machucados, quanta traição, quanta perseguição, quanta calúnia, quanto ataque à igreja, quanto incentivo a colocar nos jornais e em todos os lugares a fraqueza de alguns que não é a maioria. E olha, sabe como que os fariseus, os doutores da lei, os sumos sacerdotes conseguiram a crucifixão de Jesus? Aquilo que a mídia sabe fazer muito bem: manipulação das massas. Aquilo que a mídia joga nos programas, joga nos noticiários, joga nos jornais, faz programas nas TVs a cabo, fazem programas de auditório, de grande audiência, para denegrir e para jogar o negativo, que eu volto a dizer para você que é muito inferior à santidade da maioria dos ministros da igreja e do Papa, que também tem sofrido o ataque. Foi assim que eles gritaram: crucifica-o, porque manipularam as massas. E a mídia está querendo manipular você e a sua consciência contra a igreja. A mídia está querendo manipular a consciência do povo, tanto aqui no Brasil quanto em todos os lugares do mundo, contra o Papa Bento XVI. Sabe por quê? Porque ele é um homem de verdade, um homem de Deus autêntico e que não nega a verdade da fé católica e nunca vai negar. Ele incomoda como Jesus incomodou. Porque querem desmerecer a palavra da igreja exatamente para isso, para que os filhos da igreja se percam,
para que os filhos da igreja a reneguem, e reneguem o seu Senhor Jesus Cristo, para que os filhos da igreja se afastem da igreja, joguem pedra e digam: crucifica, crucifica, condenem, como condenaram Jesus há mais de 2000 anos atrás, manipulados pelos sumos sacerdotes, pelos intelectuais daquele tempo. Você não pode deixar se manipular pela massa, pela opinião dos meios de comunicação que querem denegrir a imagem da igreja e do Papa. Como nós somos manipuláveis, como uma notícia sai, nós nem vamos atrás da verdade, nós já engolimos aquela notícia. Deixa eu dizer uma coisa, quando Saulo caiu de cara no chão, lá na estrada de Damasco, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia Jesus, Saulo perseguia a igreja. Mas ali existe uma verdade teológica: não existe experiência de Jesus sem igreja, e igreja sem Jesus. Quem persegue a igreja de Jesus Cristo, persegue o próprio Jesus Cristo. Quem fala mal da igreja, fala mal do próprio Jesus Cristo. Eu não estou dizendo, queridos, que aqueles que, presta bem atenção, eu não estou dizendo que aqueles que tiveram alguma fraqueza, cometeram algum crime, não tenham que ser punidos. Tem sim. A justiça dos homens vai cuidar disso. Mas eu volto ao evangelho do 4º domingo, ou do 5º, que eu não lembro. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire. Pega a pedra e joga, e mata. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A igreja como instituição, ela é santa. A igreja que você serve, a igreja católica, a igreja do Senhor Jesus, a única igreja que foi fundada por Ele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ela é santa. E nenhum de nós temos o direito de jogar pedra nela e de falar mal dessa igreja. Nenhum de nós. E olha, deixa eu dizer algo para você entender. Falar numa linguagem bem popular, viu? Lava a sua boca com sabão ou com soda cáustica para você falar mal da igreja. Quem é você? Desculpa falar assim, mas lava com sabão, com detergente, com que boa, com tudo que você tem direito. Porque essa igreja tem 2000 anos, ela foi edificada no sangue dos mártires. E esses dias, um desses bonitões aí, e dessas bonitonas, me mandaram um e-mail dizendo que a igreja é responsável pelo mundo estar em trevas. Cria vergonha nessa cara. Se converta antes que o inferno não chegue na sua vida. Se tem Bíblia para eles, é porque existe a igreja católica. Se existe universidade, é porque começou dentro da igreja católica. Toda a riqueza da humanidade, que isso não é ensinado nas universidades, não. Pelo contrário, os nossos jovens às vezes entram na universidade e negam Jesus Cristo e a igreja por causa de alguns professores que vão lá denegrindo a imagem da igreja, mas não vão na fonte, não veem a verdade, porque as universidades nasceram na sombra das catedrais. Cospem no prato que comeu e crucificam Jesus novamente. De que lado você quer estar? Quem você quer ser nessa história? Judas? Talvez você já tenha negado a igreja. Pedro negou, mas se arrependeu e recebeu perdão. Em que lugar você quer estar? No lugar de João? Mesmo a igreja sendo crucificada, eu estou ali aos pés da cruz. Mesmo Jesus crucificado, eu estou junto com a Virgem Maria,
nessa linda imagem da procissão do encontro com seu Filho Jesus Cristo, eu estou do lado da igreja? Meus irmãos, eu peço que Deus nos dê o discernimento dos espíritos e a sabedoria para que nós não sejamos um povo manipulado pela mídia e fiquemos contra a igreja e contra Jesus Cristo. E como aqueles lá do passado gritaram, crucifica-o, crucifica-o, hoje nós também crucificarmos. Dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado, pergunta para ele, de que lado você quer estar? De que lado você quer estar, meu irmão? Nós temos uma garantia que o profeta Isaías, nessa revelação messiânica, nos diz: o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso eu não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Eu quero dizer aqui, do lado da igreja está aquele que a justifica, o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do seu lado está quem te justifica. Ele é o seu auxiliador. Quem vai te condenar? Fica de pé por um instante. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra. O reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja. Eu queria que você fosse um católico de fibra. Um católico que ama a igreja, que ama o Papa, que se levanta em defesa da igreja com a sua fé, não com palavras. Sabe como que a fé da igreja foi defendida? Com o sangue dos mártires. É assim que se defende a igreja, amando-a ao ponto de, como o seu Senhor, dar a vida por ela. Feche os seus olhos por um instante. E nessa quarta-feira da Semana Santa, com os olhos fechados, traga sua mão até o seu coração. E faz um compromisso com Jesus agora. Comprometa-se com Jesus em amar a esposa dele, que é a igreja. Comprometa-se com Jesus agora, de entregar a sua vida em amor por essa igreja. Comprometa-se com Jesus agora em orar pelos ministros da igreja, porque esse ano sacerdotal, o Papa Bento XVI o instituiu para que os fiéis orem pelos padres que são atacados, que vivem dificuldades. Faça agora um compromisso com Jesus de amar até o fim a igreja, os sacerdotes, de orar por eles. Faça um compromisso com Jesus agora, de que você não vai abandonar a igreja, que você quer conhecer e conhecer mais, amar mais a igreja, e amar mais o Senhor da igreja. Que você nessa noite não renega o sofrimento, mas o oferta, o entrega em favor daqueles que também estão de alguma maneira necessitados desse oferecimento, dessa oferta, desse sacrifício. A cruz é fonte de milagres. A cruz é fonte de milagres. Senhor Deus, nós nos comprometemos agora como povo católico em amar a igreja e a não nos deixarmos envolver por essa massificação e por essa, Senhor, intimidação que hoje se levanta na nossa nação e nas outras nações contra o Senhor e contra a sua igreja. Nós vamos, Senhor Deus,
a partir dessa noite de entrega e de decisão, nós vamos ser fiéis até o fim, nós vamos buscar a fidelidade, nós vamos amar a igreja, nós vamos nos consagrar, nos entregar cada vez mais, em amor pela igreja católica, a igreja que o Senhor instituiu e fundou. Vá dizendo com a sua voz, meu irmão, vá fazendo a sua oração agora, vá declarando o seu amor a Jesus e à igreja. Vá se comprometendo a partir de hoje, de não entrar na jogada da manipulação, da mídia, da manipulação de massa, de comentar, de fazer comentários negativos, de divulgar as situações difíceis, de feridas, mas de se comprometer com a oração pelos ministros da igreja, de rezar pela sua proteção, pela sua fidelidade, pela conversão. E vai erguendo os seus braços agora lá no alto, e vai dizendo para Deus, se você é católico, e eu creio que um dia você foi batizado, numa paróquia, num santuário, numa comunidade, e no dia do seu batismo, ali foi impressa essa fé católica, ali foi confirmada a adesão da sua fé pela sua família, mas depois você foi até a igreja, para viver o sacramento do crisma, para confirmar a sua fé nessa igreja. Ergue os seus braços e declara agora o seu amor, e declara agora o seu abandono, a sua entrega, e declara agora que você faz esse compromisso, da oração pelos sacerdotes, da oração pelo Santo Padre o Papa, do amor pela igreja, de banir da sua vida a murmuração, a fofoca, os comentários negativos, de banir da sua vida a blasfêmia, de muitas vezes blasfemar contra Deus por causa dos seus sofrimentos, mas que hoje você decide-se por ofertar a sua dor por aqueles que precisam dessa oferta. Senhor, nessa noite nós fazemos uma adesão à fé católica. Nós agora erguemos os nossos braços, nós que aqui estamos, e aqueles que estão em casa, declarando que nós não vamos apostatar da nossa fé, que nós vamos ser fiéis, custe o que custar. Nós não vamos, Senhor Deus, acompanhar as massas que são manipuladas, mas nós pedimos nessa noite o dom do discernimento dos espíritos, o dom da sabedoria, o dom, Senhor Deus, que nos leva a criteriar, a passar pelo critério do discernimento dos espíritos, pela purificação da sabedoria vinda do céu, aquilo que nós ouvimos e assistimos, que nós não vamos acolher, Senhor, esse ataque frontal contra o Senhor e contra a sua igreja, porque é intencional contra o servo do Senhor aqui na terra, que é o Papa Bento XVI, porque, Senhor Deus, esse ataque vem por causa do profetismo da igreja e desse Papa. Nós vamos ser fiéis até o fim, Senhor Deus. E peça, meu irmão, o dom da fidelidade. Peça, minha irmã, o dom da fidelidade. Eu quero ouvir a sua voz. Peça o dom da fidelidade nessa hora. Eu quero ser fiel até o fim. E vá pedindo o Espírito Santo para que Ele possa selar essa fidelidade no seu coração. Batiza-me, Senhor, com seu Espírito. Batiza, Senhor, esse povo, a sua igreja, com seu Espírito Santo. Esse Espírito Santo que coloca esse amor, que deposita no nosso coração essa adesão, esse compromisso de fé. Coloca, Senhor, em nós agora, pela força do seu Espírito, Senhor, essa solidez e esse compromisso com a fé católica e com a igreja. Concede, Senhor, a cada um de nós o dom da intercessão pela mesma igreja católica, o dom da intercessão pelos ministros da igreja, o dom da intercessão pelo nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI. Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti e suplicamos: vem, derrama sobre nós, Senhor, o seu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem.
derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Ergue o seu braço. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. CançãoNovaPlay.com. Assine já!